Bora começar um vídeo. Esse vídeo eu demorei muito pra fazer. E eu não tava nem querendo fazer. Por quê? Eu falei, vou parar com o canal. Não vou fazer vídeo pra canal no YouTube e tal, não vou me expor. Eu trabalho com marketing. Aí eu vi, não, você trabalha com marketing, seu nome é único. Se você fala de coisa de concurso público e as pessoas pesquisarem sobre o seu nome, como é que você vai ganhar público relacionado a marketing? Só que aí eu decidi que eu não quero ter um canal relacionado a A ou B. Eu quero ter um canal onde eu vou falar o que eu quiser. E foda-se também o perfil da pessoa que tá assistindo. Nem sei se pode xingar, mas já xinguei. Qual é a base aqui? Ligo a câmera, falo o que vem na minha cabeça. Nesse momento, eu quero cumprir uma promessa que eu tinha feito lá em setembro, quando eu voltei do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Para quem não sabe, eu estava no Rio Grande do Sul, né? E o último vídeo que eu fiz, eu tinha reprovado no TAF da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. E isso foi em setembro do ano passado, de 2025. A gente está em 15 de março de 2026, então já se passaram alguns meses, né? Precisamente 5 meses. E Juanson, por que você tá 5, 6 meses praticamente, né? Juanson, por que você tá fazendo esse vídeo? Presta conta, né? Porque eu fiz um vídeo lá falando que eu ia estudar para concurso novamente. Dessa vez eu ia estudar. Eu fiz a prova da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, não estudei direito. Consegui passar, reprovei no TAF. E aí eu falei, não, vou estudar para o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo. E esse concurso eu vou me dedicar. Eu vou estudar como eu nunca estudei. E eu vou fazer o possível e o impossível, porque agora o inimigo era outro. Naquela época eu tinha dito que o inimigo agora era a IDK. E moral da história, né? Eu fiz a prova, eu passei na prova, tá? Eu passei na prova. Eu confesso que eu não esperava. Por mais que eu estivesse estudando pra caralho, eu estudei muito para aquele concurso. Para esse concurso, né? Eu estudei bastante, eu me dediquei bastante. Como eu nunca me dediquei na minha vida. Naquela época eu tinha um problema que eu sempre fui viciado em videogame. Talvez você seja assim como eu, você é viciado em alguma coisa, né? Eu sempre fui viciado em videogame, então eu nunca conseguia, de fato, me dedicar a algo. Eu não conseguia ter essa recorrência, ter essa questão de ficar estudando, ter essa questão de ficar realmente eh, assumir um compromisso e ir até o final. Só que naquele dia, e no período que saiu o edital, eu tinha decidido que eu queria passar nesse concurso, mas acima de tudo, eu tinha. Eu tava tão triste, mas tão triste comigo mesmo, porque é complicado quando você faz um desafio para você e você não cumpre. Você não, de fato, não exerce aquilo que você quer fazer. Só que quando saiu essa prova da Polícia Penal do Espírito Santo, eu queria fazer esse concurso e eu queria passar nesse concurso. Por quê? Porque a reprovação, ela tinha dois objetivos para mim. Ou ela me impulsionava, ou ela me reprovava, assim, para sempre, né? Eu ficaria. Quantos de vocês conhecem aquela pessoa que fala sempre assim? É... Pô, quando eu tinha 25 anos. Isso é um cara mais velho, de 60, 50 anos. Quando eu tinha 25 anos, quando eu tinha a sua idade, eu fiz um concurso tal. Só que aí, minha mãe disse que não era para eu ir. Se eu tivesse ido, teria dado certo. Ou então, não, é porque na minha época era só botar o nome, aí eu não quis porque eu fazia outra coisa, e aí eu não fiz mais. E é aquele tipo de pessoa que sempre fala bem assim: teve uma oportunidade na vida, e essa oportunidade que ela teve foi essa. Então ela nunca mais correu atrás de outra oportunidade. Ela aceitou essa oportunidade e ficou por isso mesmo. Então meu medo sempre foi ser esse tipo de pessoa. Sempre ser o tipo de pessoa que, só passou uma coisa na minha vida e como eu não fiz acontecer, porque não deu certo, por N razões, então a vida é isso. E tá bom, eu não corri atrás. Então eu sempre teve esse medo, sabe? Eu sempre tive esse medo. E aí eu falei, não, vou estudar, vou de fato me dedicar. E eu me dediquei. E foram. A prova saiu. O edital saiu em setembro, 30 de setembro, e a prova foi 30 de novembro. Então eu tive basicamente 2 meses para estudar para esse concurso. Juan, se você já tinha estudado para outros concursos anteriormente, sendo muito honesto com você, depende do que é estudar. Eu já tinha visto conteúdos, mas realmente eu reconheço que eu nunca tinha estudado. Eu nunca tinha me dedicado, eu nunca tinha feito a quantidade de questões que eu fiz. Quando eu olho o Tec Concurso, né, que eu usei o Tec, do período que tinha saído o edital, de tipo 2020 até o dia que saiu o edital, eu tinha feito 1.500 questões. Quando o edital saiu, que eu falei que ia estudar, eu fiz um total, eu acredito, eu posso estar enganado, 2.500 questões. Então, nesse concurso, se eu somasse todas as questões que eu fiz um total de 3.000 questões, 4.000 questões mais ou menos. Mas para esse concurso eu fiz 2.500 questões. Quantos? Isso é muito, isso é pouco. Eu tenho para mim que isso é muito pouco. Muito pouco. Tem gente que faz essa quantidade de questões
é, tipo, por um mês, a cada 15 dias, tem gente que faz essa quantidade de questões. Mas eu não tenho essa condição de estar estudando. E o que foi que eu fiz? Eu peguei todo o tempo livre que eu tinha e eu estudava. Absolutamente todo o tempo livre que eu tinha, eu estava estudando. Eu trabalhava basicamente de 10 da manhã a 8 da noite, 10 da manhã a 8 da noite, por quê? Porque eu trabalho com mentoria, trabalho com tráfego pago, com marketing, enfim. Então, eu tenho uns horários pré-agendados de reuniões, mas também tenho os trabalhos que eu vou fazer sem ser pré-agendado. E todo o tempo que eu tinha livre, que basicamente era de quando eu acordava de 5:30 da manhã até 10 da manhã, até 9:30 da manhã, eu ficava estudando. E o estudar não necessariamente quer dizer que era assistir videoaula, porque o que que eu fazia? Quando eu estava tomando banho, quando eu ia almoçar, eu assistia uma videoaula. Eu botava no YouTube, botava um áudio, fazia algo assim. Quando eu levava minha esposa no trabalho, eu fazia a mesma coisa. Eu botava o fone de ouvido, ficava ouvindo uma aula, algo assim nesse sentido. E quando eu estava com um tempo assim, que eu podia ficar parado, eu começava a responder questões. Meu estudo foi 100% assim, por questões. A videoaula era só para eu descansar. Eu sempre fui muito viciado também em YouTube. Então eu ficava assistindo muito vídeo de YouTube do que vocês imaginarem. Então, Balayan, esses caras assim, eu gosto de ficar assistindo vídeo, que é entretenimento, não é besteira, né? Eu gosto de ficar assistindo, por exemplo, eu gosto de ficar assistindo Flow Games, pra ficar vendo notícia de videogame. Pra você ter ideia, o nível de entretenimento que eu gosto de ver, esse tipo de coisa, né? Então, o que foi que eu falei? Em vez de assistir essas coisas, eu assisti videoaula. Então, eu comecei a assistir videoaula. Então, assistia videoaula, ouvia videoaula, assistia aulas de questões. Não é só aula de questão, eu não assistia conteúdo. E eu tive um grande amigo nesse meu aliado. Ronaldo, quem foi seu grande amigo durante esse processo para concurso? Foi a inteligência artificial. Eu adotei basicamente o Gemini do Google como meu melhor amigo. E se tornou algo que hoje eu não abro mão mais. É impossível eu estudar sem inteligência artificial. Por quê? Porque toda dúvida que eu tinha, por mais imbecil que fosse, eu sempre perguntava ao Google. Então, eu colocava, por exemplo, eu tirava um print da questão, eu mandava para ele e perguntava: me explica, pelo amor de Deus, que eu não entendi, eu sou muito burro. Eu literalmente dizia isso. Ele analisava e dizia: você não entendeu por conta disso, disso e disso. Você selecionou essa questão porque essa questão diz isso, mas aqui a certa é desse jeito. Aí eu, por quê? Ele, por causa disso, disso e disso. Eu posso até depois mostrar para você como é que eu fiz isso. Então, no total, eu respondi 2.500 questões. Eu usei o Gemini, o Notebook LM e alguns PDFs de estratégia para poder estudar todo esse conteúdo. E eu fazia muito simulado. Então, eu fazia simulado de todos os concursos que tinha. Eu fazia simulado do Projeto Caveira, eu fazia simulado de estratégia, eu fazia simulado que tinha uns cursos assim que nem tinha nome, mas que vendia na internet. Então, eu comprava e fazia. Meu estudo foi 100% dessa maneira. E qual foi o resultado? Na prova objetiva, eu fiquei com 46 pontos. Isso, meu Deus, 46 pontos de 60. Aí eu fiquei na colocação 278. Isso na prova objetiva. Só que eu cometi um erro. Qual foi o erro? Eu não estudei redação. Então eu nunca estudei redação e eu também, sendo muito honesto, eu caguei e andei para redação. E o que aconteceu? Eu me lasquei. Eu me lasquei porque na redação eu fiz uma redação péssima. Eu tirei 33,7. Com essa nota, mais a minha prova objetiva, eu saí da posição 278 para a posição 900 e lá vai bolinha. Então eu saí das vagas. São 600 vagas imediatas, né? Se fala que 350 na primeira turma e o resto na segunda, enfim. Não sei disso, não sei como realmente vai acontecer esse concurso em relação às turmas que vão formar, mas eu saí das vagas. Então eu fiquei mal pra caramba, porque eu falei, porra, fiz a prova da minha vida, né? Fiz a prova da minha vida, estudei e tal, realmente fiz uma boa prova, me preparei muito bem para essa prova, e quando acabar, eu saí das vagas porque eu não fiz a redação minimamente bem. E a redação foi muito simples, o tema foi simples, né? Foi sobre o egresso, a vida do egresso quando sai do sistema prisional. Só que por não ter treinado redação, por não ter estudado, eu tirei essa nota horrível. Para mim foi uma nota horrível. E foi horrível. Foi uma nota vergonhosa. Mas mesmo assim, por ser cotas, né? Por estar na colocação de cotas, aí teve a questão do TAF, teve as outras fases, e eu acabei subindo. Então hoje eu estou de volta nas vagas, mas nas vagas de cotas agora, né? Então basicamente é isso. Eu tive uma excelente nota na prova. eh, na prova. Meu Deus do céu. Na prova objetiva, mas na prova discursiva foi uma horrível. Foi uma nota horrível que me fez sair das vagas e isso acabou me prejudicando. Anderson, e aí? O que é que você está fazendo? Então, 5 meses depois, o que é que aconteceu com a minha vida? Muita coisa mudou, cara. Assim, em que sentido? Principalmente em mim. Quando eu gravei aquele vídeo, eu tava muito pra baixo, assim, eu tava muito pra baixo mesmo.
E aí um amigo meu falou bem assim, Anderson, naquela época eu imaginei o seguinte de você, ou você melhorava, no ponto de você realmente começaria a estudar e se dedicaria, ou você ia entrar na depressão e ia ficar mal pro resto da vida. E isso é verdade. A pessoa depois que ela sai do concurso público, principalmente quando você acha que vai mudar de vida, porque naquela época da Brigada Militar, eu achava que aquilo ali era a minha vida, né, não, todos os meus problemas vão se resolver, eu vou começar a ganhar muito bem. Meus amigos hoje estão no curso de formação, né, eles entraram no curso de formação em janeiro. Então tem 2 meses que a galera já tá no curso de formação lá na Brigada Militar. E fala, não, esse aqui é o curso da minha vida, tal, isso, aquilo, outro. E eu poderia realmente ter abraçado essa dor, poderia ter ficado realmente muito para baixo, poderia realmente ter aceitado isso a ponto de não me reerguer novamente. Só que eu já botei na minha cabeça, antes do concurso da Brigada, eu queria fazer isso da Polícia Penal. Por quê? Porque eu tenho alguns amigos que passaram na Polícia Penal e também eu venho escutando muita coisa positiva da carreira da Polícia Penal, e principalmente no estado do Espírito Santo. O trabalho da Polícia Penal e o trabalho, como é que fala? O trabalho da mídia, né, da Polícia Penal, o trabalho que vem fazendo o secretário o Rodrigo Pacheco lá, em relação a mostrar sobre a instituição, a falar um pouco sobre o local, faz com que a gente que está de fora, a gente olhe para aquilo ali e fala, meu irmão, eu quero fazer parte disso aqui, isso aqui parece ser, assim, surreal, e outro mundo. Essa é a visão que quem está de fora tem, né? Espero que realmente seja isso, e eu quero viver essa realidade lá. E quando eu fui para o Espírito Santo, e me apaixonei, pô, porque o lugar é muito lindo, assim, aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar é muito organizado, é uma cidade muito envolvida, tem muita estrutura. Então, como eu falei, eu tenho uma filha pequena, então eu penso na construção da minha vida com ela, com minha esposa, para que a gente possa ter um projeto de vida, sabe? E é aquilo, o concurso não necessariamente vai lhe deixar rico, mas ele vai lhe dar uma forma de você se erguer, se você começar a sua vida assim, para que você mesmo que quer empreender, no meu caso, eu empreendo hoje, com eu trabalho com internet, eu trabalho com marketing, é algo que, independentemente de onde eu esteja, eu consigo exercer as funções, né? Eu consigo ser gestor de tráfego, eu consigo rodar uma campanha relacionada a um produto, eu consigo fazer a minha mentoria. eh, eu não faço mentoria para concurso público, a minha mentoria é relacionada a marketing, né? Juan, você já pensou em fazer mentoria para concurso público? Eu confesso que eu trabalhei com concurso público durante 8 anos. Já vai a 6, 8 anos, é isso mesmo. E eu nunca pensei em ser mentor. Eu sempre trabalhei nos bastidores relacionado à produção do conteúdo, em produção do material. Confesso que é um mercado que é muito amplo, que é muito grande, que tem muita coisa, mas não é algo que eu falei para mim, isso aqui é meu chamado. Eu sempre senti que meu chamado era ensinar, não necessariamente concurso público. Até porque na época eu nunca me achei autossuficiente. Hoje eu entendo que eu conheço muito. Tanto é que quando eu realmente tomei vergonha na cara e apliquei o que eu sei, dos bastidores, né, que eu passei em concurso, de vários conhecimentos que eu passei com vários professores, e eu apliquei isso na minha vida, eu realmente fiz aquilo ia acontecer. Então, muitas vezes eu falava para os alunos fazer isso. Quando eu apliquei na minha vida, que eu abdiquei, que eu realmente encontrei o meu atalho para estudar, a minha forma de aprender, e aquilo ali me ajudou, e talvez não seja igual para você, talvez seja diferente, talvez seja realmente para pessoas específicas que isso pode funcionar, isso deu muito certo para mim. Hoje eu entendo que, sendo muito honesto, se você quer estudar, antes de você ter um melhor material, se você tiver um direcionamento relacionado à inteligência artificial, você souber como usar a inteligência artificial no seu dia a dia para estudar para concurso, velho, assim, sendo muito honesto, é impossível você não passar no concurso. Anderson, por quê? Porque facilita demais, pô. Não tem como, assim. Eu não passei nessa prova e eu não tirei uma boa nota. Pô, um cara que estudou 2 meses, eu estudei 2 meses para essa prova. Só que estudar 2 meses para fazer a prova que eu fiz da IDK. Foi uma prova extremamente difícil, muito difícil. A prova estava nível FGV, mais difícil ainda. E é sem demagogia. Só estudando por questões, não é porque essa pessoa é a pessoa mais inteligente do mundo. Não. Porque realmente eu fiz o que eu sabia que dava para fazer. E deu certo. Deu certo. Agora, sabe o que é o mais engraçado? É que tudo que eu imaginei que pudesse cair, não caiu. Foi uma prova completamente alheia. Eu imaginei muito que. Eu fui para uma tríade, né? Quando você vai estudar filtro de questões, aí você bota lá, o que mais cai em carreiras policiais? Você vai botar lá, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, crimes contra isso é direito penal, né? Aí você vai para a lei de execução penal, pode cair isso, isso, isso e isso. Então, basicamente, a gente faz o básico, é filtrar para saber o que vai cair e o que não vai cair. Eu fiz isso.
Só que isso não foi suficiente, porque quando eu peguei a prova não tinha questões nenhuma desses assuntos. Então vieram questões muito aprofundadas, questões eh, muito interpretativas, uma prova muito diferente do que a gente imaginou que fosse cair, e uma prova muito diferente do que normalmente cai em carreiras policiais. Então, eu digo para você que a inteligência artificial, esse estudo integrado, você conseguir ter bons materiais também, faz com que você, com o direcionamento correto, você consiga estudar e você consiga vencer o edital. E aí, quando eu falo vencer o edital, não é o edital todo, mas sim já entender as nuances do que pode cair, do que não pode cair, para que você consiga usar da maneira correta. Então, Wanderson, o que que você pode encerrar falando aqui com esse vídeo? Sendo muito honesto com você. Primeiro, é que se você tem um sonho, acredite nele, velho. Acredite. Ah, mas vão mangar de você, vão tirar onda. Tiraram onda de mim. Inclusive, eu só tenho a agradecer para quem tirou onda comigo, porque, acima de tudo isso, foi o que mais me deu força de vontade para continuar, porque você tem duas opções na sua vida. Uma é você abraçar a dor e se afundar com ela, e a outra é dizer, meu irmão, eu sou foda, velho. Eu vou fazer acontecer. Se não for dessa vez, mas vai acontecer. Você tem que fazer isso, sabe? E a terceira, Juanso, que é a mais importante de todas, é se apegue com Deus. Porque por muito tempo eu falei para o Pai do Céu, me dê força de vontade para vencer, eu só preciso de força. A capacidade eu tenho, os meios eu tenho. Quais são esses meios? Eu sou inteligente, eu tenho saúde, eu tenho condições. Quando eu falo condições, não é você ter dinheiro para poder pagar a passagem para ir. Não, eu não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando, a capacidade necessária para você conseguir fazer o que você quer, você tem. Você consegue ler, você consegue escrever, você consegue pensar. Isso é o mínimo. Se você tem isso, só tem a força de vontade e a disciplina de fazer acontecer. Se você realmente quer, você vai fazer dar certo. Com Anderson, mas não é justo. E aí é aquilo, não é sobre justiça. É sobre que quanto mais você se esforça, mais chances você tem. Se você não se esforça, você nunca vai conseguir. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu acreditava por muito tempo que a minha vida tinha se resolvido quando eu passei na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E aí tudo deu errado lá, nesse sentido. E simplesmente eu imaginei, e agora? 5 meses depois de tudo isso ter acontecido, eu vejo que era muito pequeno o pensamento que eu tinha. E que se eu tivesse lá hoje, meu Deus do céu, eu não teria passado por metade das experiências que eu passei e não teria evoluído o tanto que eu evoluí para chegar para você dizer isso. Eu estaria provavelmente acomodado, conformado, reclamando do curso agora, porque ia ficar 1 ano de internato, então ia ficar, eu não sou militar, né? Eu nunca passei por uma experiência militar, então eu ia falar, poxa, é 1 ano de transformação, é isso, é aquilo, tal, tal, tô longe da minha família. Então eu estaria sofrendo bastante nesse aspecto. E hoje eu consigo, de fora, ter outra visão, interpretar, analisar as coisas. Então, muitas vezes as coisas não vão acontecer quando a gente quer, na onde a gente quer. Mas se você permitir Deus, Papai do Céu, trabalhar, se você permitir você acreditar e sonhar novamente e arriscar, as coisas vão acontecer. Mas você precisa fazer e, acima de tudo, você precisa querer. Porque dizer que quer, todo mundo diz: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo". Agora fazer acontecer, poucas pessoas fazem. Então, independente do seu sonho, independente da vontade que você queira, do que você queira fazer, de como você queira fazer, faça. Independentemente se vão criticar ou não. Porque no final, a vitória ela é sua. Você pode compartilhar com quem você quiser a vitória, mas quem vai ficar feliz ou vai ficar triste sempre vai ser você. Quem vai todos os dias acordar e dormir pensando naquilo vai ser você. E se você duvidar de si mesmo, ninguém vai acreditar. Mas se você acreditar em você, negão, é impossível não dar certo. Show? Ó, um beijo no coração. Fazer meus vídeos, né? Eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto de fazer essas coisas, então eu vou fazer. Mesmo que inicialmente não seja tão legal, não seja perfeito da maneira que eu quero, ou até mesmo que não pegue tantas visualizações assim, mas eu vou fazer porque aí eu vou destravando. E uma hora eu sei que aí pegar no tranco e as coisas vão acontecendo. Show? Fica com Deus. O Anderson, você só chegou onde você chegou, porque você acreditou em você. Foi ninguém não, foi você. Então você, pessoa que tá aí do outro lado da câmera, independentemente do seu sonho, independentemente de onde você quer chegar, você só vai conseguir o que você quer se você, acima de tudo, acreditar em você. Se você dizer assim, Deus, me dá força, que o resto eu vou fazer. E a porta que eu não tenho a chave para abrir, quem vai abrir é você.
Porque se ele botar a mão e dizer bem assim, ó, eu vou abrir. Aí você vai dizer assim, ó, eu vou passar. Aí você passa. Fechou? Fica com Deus. Tchau, tchau.